agradecê-las também. Também quero agradecer a Verônica. A Verônica é da Behring, das vacinas que nós fazemos lá. Tinham 7 animaizinhos lá no nosso evento. Todos eles foram vacinados. A Behring fez a doação dessas vacinas. Então, é bem legal, porque já sai protegido, né? Sim. E depois, a doutora Carol, o doutor Lucas, deu uma palestra mostrando a importância dessa adoção e a importância de levar o bichinho vacinado, né? Sim, com certeza. E a importância de continuar, se for filhote. Sim. Né? Até porque tem o protocolo agora. Protocolo vacinal, né? Certinho, sim, que tem que ser feito. E é muito importante, né, doutora Milena? Até porque se não vacina, principalmente um animal de rua, tantas doenças que pode pegar, né? Com certeza. Você lembra alguma de cabeça assim? A gente recomenda, né, a V10, que são a principal vacina, né? Ela protege contra as doenças infecciosas, como a parvovirose, a sinomose, a leptospirose, tá? E a V10 ela é a mais completa porque ela contém mais cepas da leptospirose. Sim. Então, a gente garante mais, recomenda, né, mais a V10. Especialmente morando num clima meio tropical aqui, né? Sim, também. Para quem passeia é muito importante mesmo, gente. Sim. Até antes do evento, a gente até recomendou que não levasse filhotes. Todos os filhotes que não tivessem vacinado, que não era para ir no evento, tá? Então, por quê? Justamente porque ainda não estava totalmente protegido, né? Sim. E aí é importante. Quero agradecer o pessoal da Feira da Lua. Gente, eles adoraram participar do nosso evento. Eu fiquei muito feliz. Eles gratos por participarem. E eu e o Coen grata por eles participarem com a gente. Também, né? Porque foi muito importante, né? Eles estarem lá fazendo com que as pessoas conhecessem o trabalho deles, né? Sim. Eu acho que é uma parceria. Eu gosto muito de trabalhar com parceria. Eu acho trabalhar em equipe, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Não, se a gente não tiver parceiros bacana que possam... por exemplo, hoje, nosso podcast. Se o Energino tivesse com o podcast dele aqui, podcast Itapê, a gente não ia conseguir fazer. Então, parcerias é necessária e é importante. Sim. Agradecer também o estúdio Victor Duarte. Ele estava lá fazendo caricatura do pessoal, dos animais. Gente, foi um sucesso. Imagina mesmo. Teve uma hora que eu falei, Victor, se você não levantar e for embora... Ele não parou, nem... Ele não parou. Não. Eu falei, gente, agora o Victor vai almoçar. Victor, eu fico aqui e você vai lá almoçar. Mas foi muito legal. O pessoal adorou o trabalho dele. Espero que ele tenha, que as pessoas vão até lá o estúdio, conhecer o trabalho dele. É muito legal. Estou aguardando ele, inclusive, ele vai fazer um trabalho lá na clínica para a gente tirar foto. Eu gosto de tirar foto, tá? Eu tirar foto, eu não gosto de sair na foto, mas tudo bem. Agradecer ao Victor aí, então, por essa parceria bacana. Graça Amaral. A Graça Amaral, ela levou os pastéis. Gente, que delícia mesmo. Ela levou as comidinhas lá, junto com o RT, que levou os chopes, e assim teve a atração para todos os gostos, né? Não posso deixar de agradecer à Guarda Municipal. Sim. Fale, Coen. Fale da Guarda. O que a Guarda Municipal fez no nosso evento lá? Trouxe um cachorro. Mas não foi só isso. Não, eles fizeram uma apresentação. Foi muito legal. Eles mostraram... Bom, o que eles mostraram? Nem sei como falar isso direito. Eu escrevi aqui. Isso, Parejo. Isso. Ele não é um cão de ataque, né? Ele é aquele cão que... Faz os farejador. Isso mesmo. Busca as drogas. Busca as drogas. Legal. Ele fez... tem 4 anos. Foi um cachorro maravilhoso. Gigante, muito grande. Pastor alemão? Pastor alemão. Educado. O que mais que a Guarda Municipal fez? Não sei. Ele seguiu nós no caminho. Ele protegeu, ele fez toda a proteção. Nós saímos. Não, essa parte você não precisa falar. Tá. Deixa em off. Deixa em off. Ele se empolgou lá, gente. A cerveja, Temos que agradecer a RT. Mas eu agradeci aqui a RT, graça, comidinha, bebidinha. Porque ele não bebe, então 2 copinhos de chopps para ele já estava querendo fazer todo feliz. Mas graças a Deus que foi depois da caminhada, deu para ele caminhar. E a Guarda Municipal, então, fez isso. Ela protegeu o nosso trajeto, porque nós saímos da clínica
Aí nós andamos na pista, né, de caminhada até aquela rotatória do Center Park, depois nós voltamos e ela fechou novamente a rua para a gente fazer essa travessia com segurança. Sim. Então eles fizeram um papel muito importante, porque hoje em dia o trânsito é perigoso, ali é sim. uma marginal que tem muito Muito movimento. movimento, Então, né? é essencial. Sem eles, a gente não conseguiria nem ter iniciado o caminhar. Então, agradecer. Muito, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. A Faite. A Faite, ela foi convidada para apresentar e falar um pouquinho sobre o curso veterinário. Então, o Leandro e o Rodrigo e o pessoal que eles levaram lá, e para falar o que é esse curso de veterinário, né? Porque é um curso de 5 anos. 5 anos. 5 Fala um anos. pouquinho Bastante assim, tempo, né? que é um curso de 5 anos, mas que cuida de várias coisas? Ou é só para pequenos? Não. Os 5 anos a gente vê várias áreas, né? Mas o foco maior é no pequenos animais, né? Certo. Tudo depende da faculdade Depende também, do né? seu propósito na faculdade. Tem gente que gosta de grande porte, então vai buscar E o já dá grande para porte. entrar no primeiro ano. No primeiro direcionando ano, a gente estuda a biologia, Anatomia, né? né? Geral, Anatomia, ou algo geral mesmo. Sim. Mas daí você vai buscando a sua especialização em inspeção, né? Pequenos animais, como a gente. Sim, também, que assim, tudo depende, né? Por exemplo, na minha faculdade, a gente tem pequenos animais, grande porte, tem os silvestres, porém, como o silvestre não é toda a turma, é muito menor, gente Isso. interessada, Um então... público pequeno que tem esses Isso. tipos de Sim. animais. Daí já não tem tanta aula focada, assim, a gente teve um Tem que semestre. fazer uma né? pós-graduação, Isso, daí né? uma pós para Lá, especializar, né? lá um foco maior é em grandes animais, que tem hospital de grandes animais e pequenos pequenos eles animais. têm um hospital e não Tem um sabia. hospital lá. Tem um hospital de interessante. pequenos e grandes animais. Muito Mas legal. é porque depois, dentro da faculdade, vai acabando, muda um pouco o pensamento, né? Ah, A sim, eu Renata- já mudei. A Normal. Renata, quando ela entrou na faculdade, ela queria fazer reprodução. Ah, legal. Ela fez um curso naquela faculdade dos cavalos. Ah, na Universidade do É, Cavalo. Universidade do Cavalo. E foi para laboratório. Ah, eu fiz Imagens. estágio lá também. Até eu me levei um pisão de um cavalo, 0 jeito, e eu tava lá. fazendo Mas é estágio. normal, né? Porque você muda de ideia, de opinião. Sim. Então, Tem que é. conhecer tudo, Tem- né? Pra você achar seu foco. É difícil, você começa uma coisa, eu vou fazer tal coisa, mas você não sabe 100% como que é. É, Então tem a vai prática. mudando e moldando, né? Sim. Você vai pegando um amor por certo segmento Isso. dentro Exatamente. da área, sim. né? Você e vai se encontrar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a Renata não gosta de cirurgia, né? Então Não ela faz. ela prefere estar mais na área de imagens e laboratório, porque se ela se encontrou ali, Sim. ela viu que ela tinha aptidão para coisa, Sim. né? Então qualquer curso, né? O veterinário, o administrador, sempre tem um segmento que a gente vai se apaixonar. Ah, sim. Eu, como administradora, na minha formação, eu não gosto de RH. Eu contrato meu contador, eu falo, eu não gosto de RH. Mas o resto eu gosto. Faz parte. Sim. E a ONG Me Adote. A ONG Me Adote esteve lá. A gente conseguiu arrecadar também bastante ração que bom. para eles. Legal. Foi doado a vários animaizinhos também, né? Você sabe que com a minha correria terminou o evento e depois a gente teve 2 dias aí para correr para acertar algumas coisinhas, eu acabei não questionando. Mas eles levaram também, eles têm uma tenda onde eles vendem camiseta, vendem caneca, tudo para ajudar a ONG. Sim. Então eu gosto de chamar a ONG Me Adote porque ela é uma ONG independente. Ela não tem ajuda assim de governo, então a gente tenta de alguma forma estar ajudando, né? E querendo ou não, sair vacinado já é uma ajuda, porque o custo disso sim. também porque é uma vacina de qualidade, ela tem um preço equivalente, né? Então é dado é uma vacina ética. Sim. Então a gente tem que levar isso muito em consideração, tá? Agora, o último assunto que eu vou falar, para a gente daí partir aí para o assunto mais veterinário, é sobre o concurso. Gente, nós tivemos um pequeno probleminha com o nosso concurso, mas eu vou explicar. Eu estou aqui para isso. O intuito do evento era o caminhar. Então, todas as pessoas que chegaram desde cedo caminharam. Nós estávamos vindo de um período de muita chuva, pouco calor, frio, em plena primavera, né? E a minha preocupação era, não podia chover. Sim. Todo Sim. dia eu estava lá, vai chover, vendo, porque Previsão do tempo. Não, foi perfeito. se chovesse, Sim. a Feira da Lua já não poderia participar, porque a barraca deles não é
própria para dia de chuva. Então eu estava com essa preocupação. E também porque eu tinha um brinquedo enorme lá para as crianças e também não ia poder montar, enfim. Aí ia acabar atrapalhando se chovesse. Só que eu esqueci de focar na temperatura que ia ter no dia, pessoas. Sim. E fez um baita calor. Isso, foi bem caloroso. E aí eu não previ. Aí o que aconteceu? Eu peguei minha listinha lá dos animais que foram Concursos. inscritos e praticamente todos estavam lá. A única pessoa que não estava das pessoas inscritas era a Flávia Danina. Realmente ela não estava. Mas depois ela foi lá, eu conversei com ela, dei um prêmio, até porque em consideração, que ela acabou chegando só realmente no horário do concurso. Ela ficou muito chateada, eu pedi 1000 desculpas, mas eu acabei adiantando por conta do calor que fez, que era um calor que eu não esperava. Mas no próximo, a gente faz esse evento uma vez por ano, eu vou me atentar a jogar o concurso para a parte da manhã e as apresentações para a parte da tarde, porque o nosso primeiro evento foi em maio, mas em maio ainda não estava totalmente liberado esse ano para fazer. Então, a hora que liberou, a gente fez. E não fez também tão mais lá para frente, porque a gente pensou em tudo, né? Caminhar com o bichinho no sol, tem um monte de aspectos. Tive bastante gente que falaram, por que não faz esse caminhar no período da tarde? Mas é muito quente na tarde, a gente Não Teria dá. que ser Tem bem que pro ser na finalzinho parte da da tarde, manhã. quase à noite. Ou à noite, isso, Aí também é uma não boa dá, ideia. Porque a gente eu ficava durante a pista, né? Como eu estava acompanhando o Marvin, né, e o Flávio, a hora que eu recolhi os cocozinhos do Marvin, eu colocava minha mão no chão. Eu achei interessante que teve uma hora que eu acho que o Flávio ficou com calor, ele mesmo colocou a mão no chão. Ele falou, deixa eu ver se não está quente. Eu achei interessante, porque eles são super... E você sabe que ele que percebia que ele fazia cocô? Ele que percebia e já me dava o saquinho. Ele me dava, não. Eu pegava na mão dele e falava, deixa que eu pego o cocô aqui. Porque, gente, é necessário, tá? Sim. Vai sair com o animal, tem que recolher o cocô. Sim. Por quê, doutores? Não pode transmitir doença, né? Então, a gente distribuiu um monte de saquinho, senão demora muito. Então, foi por isso. Eu adiantei o concurso, pensando no bem-estar dos animais que estavam lá desde as 9 horas, mas deixar claro que funcionários não puderam participar, pelo motivo óbvios, né? E pessoas que trabalham na clínica. E seja estagiário, CLT ou autônomos, não poderiam. E assim, depois, quando chegou algumas pessoas para o concurso, unicamente para o concurso, a gente tinha feito, mas foi pensando no bem-estar. Sim. Mas o próximo, eu estou me comprometendo a organizar melhor o horário e também voltar fazendo em maio, que é um período menos quente. Mais também fresco, nós né? não somos organizadores profissionais de eventos. Né? Nós não somos profissionais. Coisas acontecem. Eu Não dá pra prever tudo, né? Não, eu adoro evento, gente. Eu sou a pessoa do evento. Eu quero fazer evento toda hora. Né? Mas evento é Mas caro, assim, né? E a gente começa... Mas vou me defender. Quando a gente erra, a gente aprende e corrige. Isso. Se a gente faz tudo Importante. 100% certo, aí não tem Teve uma que boa corrigir. intenção, né? Foi isso. Foi numa uma boa boa intenção, né? Pensando Foi no legal, o bem-estar. evento foi legal. Foi mas bastante gente foi também. bastante Bastante gente. cachorro. Eu tô aguardando as imagens do drone. Guilherme, manda pra ti aqui a imagem do drone, ficou legal. Isso. Pois a gente que vai legal. colocar lá. Então, o intuito é a gente fazer e ir melhorando. Sim. Né? Eu acho que a gente aprende com os erros, a gente não é perfeito, erra. Aí até minha irmã, não fala as coisas que deu errado. Não, tem que falar que deu alguma coisa errada. O que deu errado? Só isso. Foi eu antecipar o horário do concurso PET. Mas o resto, tudo na programação, foi tudo bem, graças a Deus, agradecer bastante, que o próximo vai ser melhor ainda. Isso. Quero 500 pessoas da próxima vez. Vamos lá, agora vamos para o assunto. Por que eu trouxe esse assunto? Porque teve uma palestra lá que falou de castração. E foi mencionado que a castração agora ela está um pouco diferenciada, porque ela é vista conforme o tutor e o animal, o ambiente que vive, essas coisas. Falem para mim um pouquinho aí. Eu vou deixar os dois falarem agora de castração. E eu só pergunto. Então, geralmente, quando a gente vai... Às vezes a pessoa liga, né, querendo orçamento de preço, castração, a gente sempre diariamente, né? Sim, que todo o povo fica dia. todo dia. Exatamente. Como funciona a castração, quanto custa, que idade pode, Sim. diariamente. Então a gente sempre aconselha o tutor a levar o animalzinho na clínica para passar por uma avaliação, tá?
E a gente recomenda, assim, gatos, por exemplo, a fêmea. Eles costumam muito estar passeando, sair de casa, né? Então, a gente já recomenda para as gatas a castração antes do primeiro cio. Completou 6 meses, já pode estar trazendo na clínica para a gente fazer a castração. Sim. Daí, as fêmeas de caninas, né? A gente recomenda, tudo depende do porte do animal também, tá? As fêmeas de porte grande, a gente espera até 1 ano, 1 ano e meio, para elas se desenvolver bem, tá? E depois do primeiro ou segundo cio. Né, porque ela já desenvolveu todo seu aparelho reprodutor, a vulva, porque castrando muito cedo pode ter alguns probleminhas também, como a vulva infantilizada, tá? Obstrução em gatos, principalmente obstrução em gatos. Até incontinência urinária pode ter alguns probleminhas, tá? Daí nos cães, nos machos, a partir dos 6 meses também, só que é aquilo que eu falei, dependendo do porte do animal. E se é E ver o desenvolvimento também. Sim. Se é um animal que já fica, o tutor deixa assim, passear na rua sozinho, tem esse livre acesso à rua, a gente já recomenda... Que não é indicado o livre acesso à rua, não né? é indicado, porque existem transmissão de doença, o animal ser atropelado, né? Tem uns riscos aí. Tem um monte de detalhes, pelo jeito, né? Se você mora no sítio, você mora no apartamento, tudo influencia. Influencia muito. E sobre também o tamanho, né? A pessoa, por exemplo, ela tem um cachorro grande e mora em um apartamento. E sai muito para a rua. Daí é melhor castrar, né? Ou não? O que vocês acham? Porte grande, assim, a gente recomenda a partir dos 6 meses, sempre, tá? Aí, quando é o porte grande, a gente já recomenda de 1 ano a 1 ano e meio. Só que se ele tem essas condições que você falou, a gente recomenda castrar mais cedo, né? Daí tudo depende também do tutor. A castração é recomendada, não importa se o animal mora em sítio ou num apartamento. É recomendado pelo fato de evitar doenças hormonais, como o tumor de próstata, como o tumor de mama, que isso, com o animal com muito tempo, né? Quem tiver mais velho pode acarretar. E também ajuda na quantidade de ruas, na quantidade de animais que ficam na rua, né? Sim, muitas vezes o povo joga na rua porque se não castra, daí o animalzinho tá lá. Prenha, né? A cachorrinha tá prenha, depois eles não sabem para quem dar. Vão abandonar, que acontece, infelizmente, né? Infelizmente. Então, é melhor gastar um pouquinho, ter esse custo inicial de castrar do que deixar para fazer a reprodução e depois largar. Ter esse cuidado, né? Porque evita também doenças sexualmente transmissíveis. Eu não falei do gato, o macho, né? A gente sempre recomenda também a partir dos 7, 8 meses para ele desenvolver bem, porque a gente pega muito gato obstruído. E um dos sinais, a gente pergunta na nossa anamnese, quanto tempo foi castrado? 4, 5 meses. Então, não desenvolve... muito jovem, né? Então, não desenvolve o pênis. E gato tem muito probleminha de cálculo, né? Então, daí, quando o cálculo vai sair, ele para na uretra, porque ele foi castrado muito cedo. Sim. Interessante. E tem uma coisa lá na clínica Parque Animal, uma coisa estranha falar, né? Uma coisa. Que coisa a gente tem? Tá cheio de coisas. Tá cheio de coisas, não é a palavra certa, né? Mas o nosso procedimento... os médicos veterinários vão me corrigir, com certeza. Lá na clínica, a gente não faz nenhuma castração sem exames. Sim. Né? Eu sei que é feito lá um exame, o hemograma, um renal e um hepático. Sim, é a rotina básica que a gente fala. É o hemograma completo. Serve, doutora? Tá, o hemograma a gente vai ver se o animal tem alguma anemia, trombocitopenia, que são as plaquetas baixas, se tem algum grau de infecção, para ver se o animal está apto a passar por um procedimento cirúrgico e anestésico. Uma ALT, que é a enzima hepática, para ver como está a função hepática, e a creatinina, que é a principal enzima renal, para ver se o animalzinho tem alguma alteração. Tudo isso para a gente se preparar, né, com a saúde do animal, para ele passar por um procedimento cirúrgico. Porque, querendo ou não, é uma pequena cirurgia, né? Sim, toda cirurgia tem um risco, né? Entra em anestesia, né? Então tem que ter esse cuidado. O povo acha que é uma coisa tão simples, às vezes, mas não é, né? Tem alguns cuidados, pelo jeito. Por isso tem que passar também antes por uma avaliação, né? Sim, para ver se tudo está dentro dos conformes para entrar numa cirurgia. Um exame físico. E daí, no caso, outra coisa que é bem indicada, aí vocês podem até falar um pouquinho, bastante gente pergunta para a gente lá na recepção, né? Vocês fazem com anestesia inalatória?
Sim. Quando que é indicado? É para aqueles cachorrinhos Qual é a que diferença? Por quê? Braxcefálicos. Braxefálico. Isso, nem vou falar essa Chatadinha. palavra. Fala, amor. Não. Repete aí, doutora. Braxefálicos. Fala Isso, braxcefálico. braxcefalis. Você faz. Tá quase. Não tem Quase, problema, estou não. aprendendo. Tá aprendendo, né? Porque tem gato, que é o... Como que é a raça do gato que tem narizinho chatadinho? Ah, o o persa. Persa. Tem o Persa. persa e daí tem o shih tzu. Sim, Shih Shih Tzu. É shih tzu. Não é cheetos, não. É shih tzu. Shih Tzu, Bulldogs, né? Bulldogs Os francês. Pug. Pug. Esses são... É interessante fazer com anestesia inalatória. Com certeza. A anestesia inalatória é que a gente fala que é a mais segura, né? Que o animalzinho já está entubado, todo para um processo, assim, se tiver uma intercorrência, já dá para a gente interferir rapidamente, tá? E principalmente nesses animais braxcefálicos, tá? Que como eles têm um focinho mais curto, pode ter pálito alongado, já tem umas certas dificuldades respiratórias, né? Então, tem um monte de gente na hora de fazer a castração, tem um monte de gente lá na sala da cirurgia. Sim. Né? Porque o povo acha também, mas é baratinho, é simples. Não, tem quantos profissionais na sala? Olha, sempre tem um anestesista, né? Certo. Tem a cirurgia, tem auxiliar, sempre tem alguém ali também de fora para suporte. Suporte, já né? são Precisar 4 pegar alguma pessoas. Né? É de 3 a 4 pessoas para uma castração simples, né? Exatamente. Outro dia, em um plantão, né? Porque quando falta gente, a dona Lúcia corre lá, né? Ajudar no plantão. Eu vou junto. E o Coen vai junto. Companheiro, né? Ah, companheiro é companheiro, né? Eu ia falar o resto, mas vai ter criança assistindo. Eu pensei, na verdade. Não pode, não pode. A gente não dá, né? Ó, Mas não fomos nós que inventamos a frase. Nós Tá só bom. íamos Depois a gente complementar. Aí... Olha, até fica tirando o meu foco. Foca. Aí tem uma cesárea, né? Eu explico algumas vezes para uma pessoa, principalmente à noite, que vai... a cachorra começa a dar cria e parece à noite. Animais grandes... quando é cesárea, é muita gente que vai lá, Demais. né? Porque você tem o anestesista, você tem o cirurgião e não sei quantos enfermeiros ali Sim. para ficar reanimando. Sim. Sim, tem Aí que ter um vem- só para ajudar o cirurgião e mais 3, 4 Mais Para três, fazer a quatro. reanimação, Sim. que é aquele trabalho que a mãe faria em um parto Parto normal, normal. né? Aí você explica, porque vai ficar alguma coisa errada, Não, tudo certo. Não, né? tá certinho. né? Sim. Aham, né? Só que daí é um procedimento bem mais complicado, uma cesárea, né? Porque tem todas as complicações Tem que podem pensar ter. que é um né? cachorro grande que dá 12 filhotes. Imagine Imagina. 12 filhotes fazendo reanimação. Porque É bem difícil. a mãe, ela tem um bebezinho, né? A cachorrinha lá tem Sim. um bebezinho, ela limpa aquele Limpa, bebezinho, né? Exatamente, ela vai limpando, ela também estimula a fazer xixi, cocô. Mas Já quando que tem na hora 10 que ou nasce? 12... Não, na hora que nasce, mas ela vai lambendo, ela limpa. Né? Cada um que come nasce. a Cada um que placenta nasce, come a também. placenta, limpa os canais, né, para poder entrar o ar, porque o animal não está adaptado ainda, né, Não. para a natureza, né, pro nosso ambiente agora. Então, ela tem que fazer esses procedimentos. Aí E quando nasce 10, 12 cachorrinhos. daí quando a muita gente coisa, né? quando Sim. a gente não nasce natural, né, que entra na cesárea, a gente mesmo tem que fazer esse procedimento. Sim. Por isso- Tirar, limpar. A gente também... Massagem, né? Como que é o nome do... Uma sucção, assim, Uma pra gente sucção. tirar a secreção tanto Sim. da Do boca nariz, quanto do nariz. Nossa, é bem. Sim. Essa parte eu não quero ajudar, não. Eu fico lá na recepção. Não é a área, né? Não gosto muito de ver sangue. Em mim eu nunca liguei, né? Porque eu sou motociclista, eu tive vários acidentes Nossa. aí, vários cortes. Em mim, realmente, eu não ligo. Mas ver, eu fico um pouco impressionada, né? É. Então, não... Sim. Para quem não está na rotina, né, é Sim. bem legal, né, para quem gosta do curso e Sim. é um Se estímulo. acostuma Sim. também, né? Eu acho. Mas é uma correria. Depois que nasce, fica tudo bonitinho Sim. lá, daí eu vou ver, tá? Mas eu só quando já tá no conforto da baia, nas cobertinhas. aí Aquecidinhos. aí é muito fofinho. E tem também... tem uma certa diferença nesse caso ainda. Lá na clínica eu não vejo muito, mas a anestesia, aquela que não é a inalatória, Dissociativa. ela é mais usada em gatos, né? Sim, gato macho é usado lá na clínica porque é uma cirurgia bem mais rápida nos gatos. Menos invasiva, Isso. né? Sim. Tem alguns que nem levam ponto, né? Algumas é um pontinho. É bem geralmente é um moderno também, pontinho. né? Depende da É pouco, técnica né? de cada cirurgião. Daí.
Agora a gente vai tocar em um ponto bem bacana, que é sobre o curso que ela fez ali. Que ela vai. Ela já está fazendo junto com a Renata, ela vai Sim. fazer os ultrassons, porque o ultrassom não é só para ver gestação, né? Não. Mas até quando a mamãe do pet, o papai do pet tem dúvida, né? Ai, não sei se tá prenha, né? Não tem bastante- Sim. Aí, dá para castrar? Não, daí na dúvida, o que tem que fazer? Fazer O ultrassom. né? Ultrassom, Sim. Você quer explicar um pouquinho assim para o nosso cliente entender a partir de qual é o tempo para fazer esse ultrassom que dá para ver os serizinhos ali? Sim. A gente recomenda a partir de 30 dias, tá? Que daí a gente já... Assim, quando a gente vai fazer a ultrassom gestacional, tem a idade certa do feto para ele desenvolvendo, tá? Então, a partir dos 30 dias, ele já tem aquela densidade óssea que a gente fala para ele podendo aparecer É no rápido, ultrassom. né? 30 dias só. Sim. Porque a gestação tá até 63 dias em cachorros Sim. e até 65 em gatos, tá? Então, gestação bem rápida. É bem rápido, né? Não é tão É por demorada. isso que é importante castrar, né? um Sim. O importante- Sérgio, apareceu uma gatinha lá, o doutor Sérgio, né? Sim. Ele passou um plantão lá bem agitado, daí ele falou, aí quando passa o plantão, vai para casa dormir. Aí a gata dele criou. É uma Não gata dormiu. que veio de brinde. Ele apareceu lá, ele adotou e estava com 5 filhotinhos. Sim. Né? Então ele acompanhou, lógico, né? Achou tá lá, que ia inclusive- descansar. Achou que ia descansar. Teve uma tá lá, ocorrência papai na de casa. 5 gatinhos, que inclusive está para doação, tá? O doutor Sérgio vai, inclusive, doar os filhotinhos todos castradinhos. Ai, que legal. Então é importante, quem quiser, né, já entre em contato lá com a clínica. Ele não vai dar esses filhotinhos agora, porque acabou de Sim, nascer. ainda tá Posso só amamentando. adotar um? Não, não, porque assim, você tem bastante gatinhos. Tá. Fora a Eu gata só tenho aqui. 3 gatos em casa. Eu só 3. Fora a gata aqui, você já sabe. Mas eu... Ó, porque, gente, tem que ter... Olha, eu não posso reclamar, o Coen dá atenção. Eu falo assim, você que tem bicho tem que dar atenção. Eu limpo, Isso ele faz mesmo. Ele cuida dos bichinhos, Precisa. ele dá atenção. Mas é que senão a criança aqui leva um zoológico para dentro de casa. Gosto. Eu gosto, né? Gosto. Mas, enfim, tem que ter responsabilidade de adotar. Porque Ah, você sim. precisa... Embora o gato, ele é independente, né? Sim. Ele é um bichinho, assim, que ele tem o tempo dele de carinho. Sim, É diferente que depende. cachorro, né? É, É bem cachorro ele diferente. é bem mais carinhoso, Isso. assim, de gostar perto, assim. Mas eu tenho 3 gatos também. É. Então ele tem certa diferença. Tem um que gosta de dormir em cima da gente, tem uns que. Isso, eu tenho ali, uma tô assim aqui também. perto. Os dois mais... É que o Just é recente na casa, mas os dois mais velhos que estão lá em casa dormem em cima dele. Deita assim. Eu adoro. Cima. Não, dorme em cima. Sim. E Não, eles estão lindos. a gente casou recentemente, Sim. né? Quase um ano. Eu trouxe os meus gatos pra morar pra cá. Daí pra ele foi um choque, assim, dormir com os gatos Você não no estava meio. acostumado Não com tá, gato? eu sou mais acostumado com cachorro Já mesmo. veio com 3 logo de cara. E daí ainda uma gatinha se apegou demais a mim, então eu vou deitar, ela vem correndo. Ela nem Isso, liga mais pra isso. mãe dela. Só O o papai cachorro agora. que escolhe o dono, né? E o gato também, ele Ah, escolhe, sim, né? sim. Porque Nossa. eu É, vejo gato, que é. os gatos lá em casa vai muito com o Coen. Vai. Né? Eles procuram ele. E a hora que eu sou a mamãe meio bravinha, aí algumas vezes eu falo, não faça assim, né? Essa é a bronca, só falo isso, não faça. Aí o Coen, coitadinho, vai traumatizar. Tem Fica nada trauma. traumatizado, não. A cachorrinha a gente pensa mais em chamar atenção, porque a cachorrinho sente, né? Os gatos não ligam, Mas parece. gato não liga, não. O Mas gato ele tem uma personalidade forte, Tem, né? tem. Então, Bem Diferente, bem diferente. os cachorros Bem diferente. sentem um pouquinho mais mesmo. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui que eu deixei anotado. Da anestesia. Castração, repita a pergunta aí. Quanto tempo depois é o processo depois da cirurgia? Se tem que deixar o curativo? O pós-cirúrgico. Ah, é Pós-cirúrgico. verdade. Era o pós. Pós-cirúrgico. Eu dos exames. Mas vamos lá. Boa. Por isso que a gente tem alguém aqui para dar uma força, para dar um empurrão na gente. Isso. É muito importante essa pergunta, porque cada animalzinho tem uma reação, né? Sim. Mas o tempo base de retirada de ponto e cuidados, qual é? Tanto para gato quanto para cachorro. É de 7 a 10 dias, tá? Mas sempre fazer depois da cirurgia, tá? Fazer uma limpeza da ferida de 1 a 2 vezes ao dia, passar pomada cicatrizante. E aí, 7 a 10 dias.
E sempre deixar o animalzinho em repouso, porque tem muito caso que pode dar o seroma, que é aquele líquido inflamatório. Então, daí demora um pouquinho mais para cicatrizar. E tem cachorros que ficam pulando o tempo inteiro, né? O que acontece? Desce, sobe sofá, escada, Isso. daí... Dependendo da cirurgia, é importante fazer o repouso mesmo, Sim. tá? Sim. A castração é um pouquinho mais, menos invasiva, mas mesmo assim pode abrir os pontos, pode causar o Já seroma que ela aconteceu. falou. Já temos clientes que já falam isso antes, assim, meu cachorro vai pular muito, melhor deixar ele internado por uma sim, semana. também. Sim. Já tem, acontece. tem gente que escolhe deixar lá esses 7 dias por conta disso. Por causa Sim. disso. Isso é importante. Mas, mesmo assim, uma outra coisa importante que eu gostaria que vocês falassem, que as pessoas ficam morrendo de dó, é o uso do colar. Eu ia falar isso agora. Também é muito importante fazer, ou deixar de roupinha. Para os animais que não rasgam. Aí tem esse porém também. Ou colar, tá? E também um colar onde ele não consiga lamber. Porque tem cachorro que começa a se contorcer e alcança os pontos ainda. Isso. Ou Tem vai que- ter que ser os dois, né? O roupinho e o Os colar. Também já Tem, vi isso. já aconteceu. Sim. Mas é importante isso, né, doutora Milena? Sim. Porque o que já, algumas vezes a mãe do pet fica com vergonha de falar que tirou. Ah, eu tirei um pouquinho dó. só para comer. Aham, eu não Ah, tava eu fiquei conseguindo com comer. dó dele. Aí ela esquece de pôr, né? E ele vai e mexe, lambe. Sim. Aí, Lambeu é muito fácil tirar nessa lambida, Sim. né? Além de infeccionar, pode acabar tirando um pontinho, né? E daí tem Aí todas- tem que, Tem que aí fazer a qual que- cirurgia de vamos novo. lá, vamos já pensar naquela mãe que morreu de dó, tirou o colar, deixou pular, Aconteceu o estourou o pior. ponto. Vamos no pior O para que acontece? O que acontece? Então, daí tudo vai depender. Tem que trazer o animal de volta para a gente avaliar, tá? E daí a gente vê como que vai estar esse ponto, se está inflamado, se vai precisar refazer, ou se às vezes tem até o risco de não abriu só os pontos da pele, e sim Sim. da musculatura. Então, daí já Meu tem Deus. que voltar a fazer um procedimento anestésico para fechar a musculatura. Fazer basicamente e uma depois cirurgia Aí- plástica, né? Aí Uma cirurgia aí plástica. tem um outro custo, né? Sim. Ah, sim, Então, daí de outro repente, se a pessoa já não vai ter a condição de cuidar, é melhor deixar os 7 dias internados, Sim. os 10 dias Sim. internados. Evita problemas depois. Evita esse custo, porque depois é outro custo, né? Ah, Tem sim. que anestesiar, fazer praticamente uma cirurgia Exatamente. nova, né? E aí é muito importante que os pais e os tutores, né, o papai do pet, não fiquem com dó do colarzinho, né? Sim, é a necessário, né? minha filhinha, ela não para com roupa, ela come. Ela come. Ela tem calor. A pessoinha lá tem No calor. inverno ela tira, ela não quer Nossa. roupa. Ela Então, não quer. quando ela fez a cirurgia, a gente teve que deixar ela com o colar, né? Porque Sim. ela é boazinha, não é uma cachorra que pula, nada. Incomodou o colar? Incomodou. Mas olha na barriguinha dela, é difícil você achar o ponto. Então, E uma coisa que eu gostaria também que vocês falassem, falando em ponto, eu sou mamãe, né? Então, um parto foi normal, 2 foram partos normais e um parto cesariana. Sim. E o cachorro, aí as pessoas um pouco que confundem, e eu vou tomar como base a minha irmã Patrícia. Patrícia, se você estiver ouvindo, vai ser o exemplo. Ela levou a cachorrinha dela para castrar, a Aika. Aí saiu com aquele ponto que ela olhou assim e falou: gente, que ponto estranho. Né? Eu falei, Patrícia, mas é um animalzinho, não vai ter o ponto que você teve, ponto cirúrgico da sua cesárea. Não é igual. Mas você vai. Aí porque o pessoal fala, nossa, mas que ponto é esse, né? É que talvez vocês consigam explicar um pouquinho. Mas, depois que ela cuidou direitinho, a cachorrinha dela também é muito boazinha, nem parece. Você olha assim na barriguinha, você fala, cadê o ponto? Fica perfeito. Quando é bem cuidadinho, Quando sim. cicatrizado, Aham. né? Tem como vocês... porque eu sei que a sua área não é cirurgia. Sim. Mas tem como, assim, explicar um pouquinho por que esse ponto é para cima? Não sei falar o nome. Como assim, o ponto é o ponto simples que a gente fala. Daí a gente vai e tira e deixa 2 perninhas, assim, Perninhas. digamos, para Isso, cima. é. Também para facilitar, isso que eu ia para a falar. gente tirar tirar os Cortar, pontos. Tirar né? os pontos, né? Porque tem animal que é muito agitado, então acaba facilitando ter essas perninhas para poder ir com a tesoura, né? Depois, os Cortar. 7 Também- dias, 10 dias, facilita o trabalho de vocês. Isso, Sim. só que também tem aquele fato que assim, não dá para comparar o humano com o cachorro, Sim. né? Sim, tem A isso. gente faz até a gente não faz o repouso direito às vezes quando precisa. Tem isso também. Né? E o animal, ele não para parado nunca, então... Não, até mesmo eu gosto de comparar, porque as pessoas realmente na clínica acabam falando isso, Sim. né?
Eu fiz uma cesárea, minha irmã fez uma cesárea também, da filhinha dela. A cesárea dela ficou perfeita, assim, sabe? Não teve nenhuma contraindicação, ela fez aquele ponto de plástica. A minha praticamente foi a mesma coisa, só que o meu organismo reagiu. Sim. Então, hoje, a minha cicatrização ela é muito feia. E, assim, eu não fiz os repousos? Fiz, né? Porque eu sou da época que a gente passava o pós-cirúrgico na casa da mãe, e a mãe cuidava, tinha que fazer o que a mãe queria. Então, assim, eu tive uma atenção muito especial da minha mãe, né? Legal. Então, assim, eu fiz todo o cuidado, mas o meu organismo, com Sim. os pontos, não foi legal. Sim. Então, ele teve problema, sim. Então, a minha cicatrização não é tão bonitinha. E pode acontecer isso em animais também. Como eu falei no caso do seroma. Se às vezes o animal tem aquela inflamação, às vezes pode não cicatrizar tão bonitinho assim. Pode ter alguma queloide, né? Queloide, isso. É normal também, né? E isso acontece não só se o animal ficar pulando, mas algumas vezes do próprio organismo, como foi o meu pode caso, ter por exemplo. reação ao fio também, Sim, né? reação ao fio. E associando o ultrassom com a castração, às vezes depois da castração, assim, passando um tempo, o animal pode ter, vamos dizer, alguns sintomas, assim, tá deixando de comer, tá com uma leve dor, e daí a gente vai fazer ultrassom, a gente pode ver internamente que a cachorra pode ter tido uma reação ao fio, né? O granuloma que a gente Isso chama acontece também? Pode acontecer. Nossa. Nas ligaduras, né? Onde a gente fala que é perto do rim, ali no colo. É porque do esse útero. fio que vocês usam é bem específico, né? Sim, é específico. Não é fio de nylon de qualquer. né? Já perguntaram para mim. Muitos clientes ficam perguntando não, isso. chegou um cliente lá, né? Eu vou contar, não estou citando o nome, né? Mas ele falou assim: Lúcia, eu sei que vocês não usam linha de pesca, né? Porque a gente fala fio de nylon, né? Eu falei, não. É o fio de nylon específico. Isso aqui Não tem nada a ver. Não, mas- nada a ver. Aí eu expliquei, mas ele é um fornecedor da gente lá da clínica, né? Talvez ele se sentiu mais à vontade, mas é interessante as pessoas Não, perguntarem, porque né? Sim. Acontece essas Porque perguntas. esse fio de nylon, ele vem, inclusive, esterilizado, né? Sim. Já vem agulhado, fala uma Sim, coisa assim. tem os dois jeitos, Ele é agulhado próprio. ou só o fio para veterinário, cirurgião, na hora preferir agulhar, né? Daí isso Certo. vai de cada um. Mas também esterilizado, certinho, pra gente conseguir não tirar é sem só o contaminar. nylon também, né? Tem o fio, o poliéster, não é? Agora o nome técnico. É, o nome técnico eu peguei, mas é um fio que o próprio organismo absorve. Então, É um fio absorvível, né? É um Mas fio não é absorvível usado na castração, na castração, né? sim. Não, porque já é menos invasiva, né? Sim. Mas aí as pessoas também têm que entender. Hoje, então, a doutora Karen, que é a nossa cirurgiã, que viria hoje até para contar alguns detalhes, aí surgiu um caso de emergência lá que ela precisou ficar. Mas ela mesma comenta, né? Não é uma cirurgia invasiva tão grande a castração Sim, tão complicado, para os né? machos. Agora, para Fêmea, fêmea, um pouco mais. é um corte pequenininho, não tem mais aquela. Antigamente, as cachorrinhas ficavam com um corte imenso, né? Sim. Hoje é 2, 3 pontinhos. Sim. Se o cachorro for muito grande, 4. Mas são pontinhos pequenininhos. E, gente, não fica assustado. Vocês vão ver que aquela parece um beicinho. Que eu estou falando linguagem de leigo, tá? Mas depois, quando tira os pontos, fica perfeito. Eu vou deixar uma foto da cicatrização Do nosso da cachorrinho, baunilha. é. Dos É gatos perfeito. não, porque os meus gatos são meio arisquinho para ficar mexendo. Eles não gostam que mexe na barriga, né? Não gosto. Mas Não a gosta baunilha não, mesmo. ela já até levanta as patinhas, dá para tirar uma foto. Fica perfeito, você quase não vê. Então, a hora que você pega e vê, não compara com o humano nesse sentido, porque nossos pontos são diferentes. E cuidar direitinho. Você quer ter um cachorrinho com uma castração feliz? Então, cuida direitinho dos pontinhos dele, para ele não ter problema depois, né? Sim. E uma outra perguntinha que eu deixei anotado aqui é que o pessoal fala assim: ai, mas castrou engorda. Não é a castração que Não, engorda, né, doutora? Não. Fala aí, Thales, o que você acha? A castração engorda? Não engorda, gente. É o hábito também, né? O animal acaba também perdendo um pouco da vontade de brincar. Diminui o porque metabolismo, sim, né? diminui os hormônios, né? O metabolismo. E ele fica um pouco preguiçoso, mas não é a castração que engorda. Sim. É o hábito da gente, né? Levar para passear também, estimular o animal a brincar, tá? Sim, principalmente quando tem a castração que já acontece no animalzinho mais idoso, né? E daí já come um petisquinho, aquela coisinha. A gente agrada bastante, né? Mima os animais, Eu faço né? isso, eu faço. E acaba engordando, né?
Mas Não não é a pode. castração em si que Não vai é a fazer. castração, sim. E também se fizer a prevenção certinha, de levar no médico, fazer uma saúde preventiva, fazer os exames que tem que fazer todo ano, quanto for mais velhinho, faz mais exames e der uma ração boa, Sim. né, e controlar, principalmente essa super prêmio e que nem a da Magnus, que a gente usa, inclusive, lá na internação dos gatos, que é da fórmula natural, Sim. e a super prêmio para os cães, elas têm uma quantidade correta de dar. Sim. O que acontece muitas vezes é que eles deixam ração à vontade, vontade, né? né? Ai, Sim, coitadinho, daí fica lá o Vai ficar com pote fome. cheio e ficar tem com cachorrinho que come o dia inteiro, né? Tá Sim, lá, Tá lá, vai comer. vai comer, né? Sim. E também está sendo muito estudado, né, os casos de cachorros que são ansiosos, né? E assim como a gente, às vezes, acaba descontando na comida. E cachorro também. Pode ver que tem uns cachorros que comem desesperadamente, né? Todo São mundo parecidos ansiedade. com a gente. É importante falar isso, né? Os animais são Sim. muito parecidos com a gente. Então, eles têm ansiedade, Isso. eles comem por gula também, igual a gente. Então, Sim. você tem que ter Aí esse vem cuidado, a né? obesidade, né? O sobrepeso. Sim. Sim. É interessante isso, né? Para as pessoas ficarem atentas, né? Sim. Foi comentado isso até lá no evento, nas palestras, que o caminhar com o animalzinho, fazer aquela caminhada, É necessário, né? é Sim. necessário para desestressar também, brincar sim. bastante com o animalzinho, né? Sim, com certeza. Levar para passear, sempre, né, nos horários mais frescos, né? Sim. E também, às vezes, oferecer brinquedo, osso para roer, que eles gostam bastante, né? Desestressa. E ver o comportamento do animal. Tem animal que às vezes Depende lambe de a cada- pata, né? É. Estressado. Então, tentar fazer uma rotina, porque o animal gosta também de uma rotina. Precisa, né? Precisa de uma rotina. Esse estresse eu já ouvi falar, doutor Thales. O animalzinho ele tá tão estressado que ele começa a lamber, Sim. até faz feridinha, Até né? sangrando, Sim. né? Sim. Teve uma época que a minha cachorra estava estressada assim, a baunilha, Sim, né? Ela começou. Lambendo Aí eu a levei na pata. clínica Parque Animal. É importante Eu levar no levei na clínica veterinário, Parque sim. Animal porque a mãe da baunilha não é veterinária, mas a irmã dela é. Não, eu estava estressado. Ela estava estressada. Aí, gente, é assim, ó, você tá com o seu animalzinho, que você acha que ele tá com esses sintomas que os doutores mencionaram aqui, leva na clínica. Sim. É melhor você prevenir muitas coisas, muita doença, do que deixar, né, na última hora acumular. Tem um comportamento diferente que preocupe. Já é Sim. bom levar, né? Faz um certeza. check-up, né? Alguma mudança, né, no que nem- comportamento do animal, que já pode ser um sinalzinho de Sim. alguma alteração, né? Sim, que o lamber das patas não necessariamente é só o estresse, né? Tem muitas outras coisas que podem acontecer. Uma dermatite, Uma dermatite, úmida, fúngica. Então é legal estar levando no É, veterinário. e o pessoal tem que aproveitar que a Clínica Parque Animal, ela tem um laboratório que na região é o único que tem patologista, né? E eu falo que é um diferencial que a gente tem, porque a Renata, como patologista, ela fez mestrado em Araçatuba, né, Unesp de Araçatuba, e fez pós-graduação, tudo nesse segmento de patologia, né? Então, ela tem estudo de citologia, histopatologia, tem todas essas coisas aradas dos IAs aí. A parte do nosso laboratório realmente resolve muitos problemas, né? É Porque bem o animal não completo, né? fala, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Você tem que pesquisar o que tem, Sim. né? Então, o exame resolve Todos os muito. exames mais Por isso é específicos, importante né? os exames, né? Sim. Então, um laboratório completo facilita, né? Muito. Chegar a um diagnóstico mais rápido. É Isso porque a muito mamãe do importante. pet chega aí lá e fala assim: ai, meu petinho tá Tá com. quieto. Parou de comer. Tá triste. Fala muito isso, né? Bastante. Né? E o tutor algumas vezes não tem coragem de falar alguma coisinha, porque ele se pune. E Sim, precisa se culpa falar. muito, né? E ele não precisa se punir, porque ele é leigo como eu, como Cohen. Isso. Ele Sim. tem que deixar o médico saber, então ele tem que Exatamente. contar. Precisa, realmente que às que vezes tá- faz toda a diferença essa coisinha que essa só esconde- coisinha, né, que fala assim, ai, se eu vou levar... Gente, não vai levar bronca de médico. Não, imagina. Ó, os meus veterinários, eu vou explicar como são eles. Maravilhosos. São todos muito jovens, com muita vontade de aprender. Eles são pessoas assim, todos eles Todo mundo lá, fazendo né? cursos. Sim. Eles todos estão assim sempre atualizados, sempre procurando saber. É por isso que a gente começa a divulgar sempre, né, novos protocolos de vacina, de castração. Por quê? Porque eles estão estudando, eles estão sempre assim muito
atentos. Sempre se atualizando, Sim. né? Sim, e isso é importante. E o laboratório é muito bom, porque vocês têm essa reunião semanal que Sim. troca essas ideias, que tiram essas dúvidas. A Renata está sempre ali ajudando vocês. E um ajuda o outro. É, isso né? que é legal, faz E toda a isso diferença. É importante, né? Vocês ali trabalham em equipe. Sim. E, assim, é claro que eu vou puxar a sardinha, né? né? Mas porque é verdade. Não, mas é porque, mesmo. Mas é né? importante trabalhar em equipe, né? Sim. Pensa se vocês estão trabalhando, seja onde for, qual empresa for, que você não tem a liberdade de perguntar para um colega, tirar dúvida. Eu, muito tempo, eu gerenciei outras empresas, não a minha, e eu tive muitos amigos, tanto no meu segmento de gerenciamento, e eu ligava, tirava dúvida. Sabe? Porque a gente não sabe tudo, é impossível, né? A gente Sim. não é Deus ainda, né? Estamos nessa etapa. E dá para aproveitar as especializações, né? Sim, a Nós gente tem que tá pegar um dando- pouquinho e os casos lá são estudados por vocês, né? Sim. E aí você gosta de trabalhar lá? Fala que gosta. Olha o perigo. Ô, gente, Agora eu elogiei. Que estresse. Ó a pressão. Fala que gosta. Olha. eu gosto sim. E realmente, é isso que eu tô trabalhando lá já faz 2 meses, é pouco tempo. É pouco tempo. É, né? mas eu sinto essa diferença mesmo de você poder contar com o próximo, pedir ajuda, né? Porque a gente precisa também, né? Preciso. Sim. A Como- Renata gosta de incentivar, né? Também isso, né? Mas também aí você atende um cliente. Né? Daqui a 10 horas você não está na clínica, mas seu Sim. colega está. Tá E a tudo... gente sempre está conversando. Isso, está sempre na ficha, no computador, seu colega vai fazer um outro procedimento, dia seguinte, quando você volta, está lá, Sim. você sabe o que está acontecendo com esse animal. Sim, É isso principalmente que é legal, que a eu gente acho. tem a folga, né? O pós-plantão, que daí a Isso. gente às vezes acaba internando um animal de madrugada e a gente vai no dia seguinte embora para casa descansar e sempre tá conversando com outro veterinário, ele também tá dentro de tudo, né, do É caso. uma equipe, então, né? É uma equipe. É uma equipe boa, assim, a Renata, realmente. ela administra bem essa equipe e ela procura uma coisa, eu acho que é de professor isso, né? Ela procura identificar o que a pessoa gosta e incentiva, Não, né? Buscar Você gosta talento. disso, né? Faça. Sim, porque foi do ultrassom, né? Eu sempre, desde o 4º ano da faculdade, eu sempre quis fazer, porém eu sempre, não sei porque eu fui, deixa pra depois, ano que vem eu faço, não sei o quê. E daí quando eu entrei no Parque Animal, né, daí eu, né, na entrevista, eu já falei com a doutora Renata que eu gostava dessa área, e desde sempre ela foi, tipo, corre me incentiva, atrás. corra atrás, tanto Tá que daí eu certo. peguei e já fiz. Ajudando, né? Sim. Mostrando cursos Sim, onde ela pode fazer. incentivando. Isso é muito bom. O Dr. Lucas, ele pegou assim um carinho imenso de fazer anestesia inalatória. Sim. Agora ele também já está Fazendo fez os sozinho. cursos, já está na pós-graduação, porque ele quer fazer anestesia de silvestres, Olha que legal. né? Que é bem específico. Sim. Então, assim, ela identifica em cada um que gosta e vai ajudar. Ajudar E a também, crescer, né? a facilidade também, cada um tem com a sua área, né? Sim. E Então, é um- gente. E é um ganho para vocês, né? Sim. A pessoa uma crescendo, troca, vocês né? crescem, né? É uma troca. Exatamente. É uma troca para todo mundo. Obrigado. Né? Também, obrigado. Mas Mas nós é uma- não somos veterinários, mas a gente fornece a infraestrutura para Sim. Sim. veterinário trabalhar. E eu valorizo, né? Eu valorizo bastante o segmento de vocês. Outro dia. Profissão lindo, eu acho. Um parceiro da Jovem Pan, parceiro nosso, o NG até conhece. Ele foi lá, a filha dele faz. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar, né? Não pedi autorização. Mas assim, ele foi lá com a filha dele e que faz faculdade de medicina, e eu falei para ele assim, porque uma vez eu achei estranha a pergunta da pessoa. Ela falou, mas veterinário é médico? Gente, veterinário é médico. E é um médico, e é isso que eu falei para essa pessoa, né, da filha. Vocês estudam várias espécies. Sim. Vocês têm que se encontrar em uma delas. O médico humano, ele estuda uma espécie humana, Sim. né? E aí, ele ainda, dentro dessa espécie humana, Tem ele vários vai ter se- vários segmentos. E vamos supor, a ortopedia, né, do humano.
Aí tem aquele ortopedista que cuida só de ombro, nem cuida da coluna. O outro do pé, o outro da mão. Assim, Sim. é tão detalhado, é tão segmentado. Sim. E o médico veterinário, Tem que ortopedista, tem que Corpo saber inteiro. tudo. Sim. E outra, são anatomias diferentes, né? Sim. Tem o cachorro, tem Tem o o gato, gato. tem o cavalo, que é diferente. E, assim, é muito interessante, porque no início do laboratório, eu participava das palestras, né? Porque, mãe, a gente tem que incentivar. E eu ia nas palestras e eu achava muito interessante isso, e por isso que eu fui, assim, prestando atenção. Vocês, médicos veterinários, estudam muitas espécies. Então, É e muita ainda, informação, né? Sim. mesmo que fale assim, não, eu vou cuidar só de gato e cachorro. Dentro dessa espécie, gato e cachorro, gente, é muito É muita complexo, coisa. né? Muita coisa. Sim. É pequeno, Sim. é grande, é de raça, é sem... Comportamentos totalmente diferentes, né? Cachorro e gato não são a mesma coisa. Sim, Então, tanto que tem até a doutora Kelly que está fazendo a pós-graduação, né, em Isso, ela medicina tá de felinos. especializando. Porque é muito específico. Sim. Aí, esse monte de nome diferentão aí que você falou, daquele cachorrinho que Do tem um Braxefá. narizinho, que já tem um tratamento diferenciado. Diferente, que é outro cachorro. Sim. Né? Eu tinha Sim. uma collie, e ela tem aquele focinho bem Comprido. fininho. E em uma das vezes que eu levei ela no médico, eu não podia dar determinada coisa por conta do quê? Ah, Eu é, esqueci. Porque o focinho é muito fininho. Ai, não Eu não lembro o que foi tem falar, um porque nome. faz uns 20 Faz- anos. Tem já. um faz nome. tempo. feios. Tem o animal braxcefálico e tem um animal que é Desse do narizinho, que é focinho. do- E tem algumas coisas que não pode, né? Não dá para lembrar de tudo, não. É. Por isso que a gente... Mas é importante, Também não por isso que eu consigo lembrar. falo. Animal é um bichinho que precisa de atenção. Vocês aí que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, qualquer dúvida, gente, leve para uma consulta, não deixe para muito tardar, né? Porque um animalzinho, quando está com dor, ele já está há muito tempo com dor, porque eles não mostram, né? Sim, Não gato demonstram. principalmente, gente. Eles são os que mais não demonstram sintomas. Eles guardam para eles mesmo. É. E daí, quando ele começa a demonstrar, já é muito tarde. Até muito tarde. Então, E daí chega muito tempo depois por conta de uma obstrução Sim, que já acaba, acaba vindo não a demonstrando e Ele vindo a fica óbito, deitado, né? dormindo, que a gente acha. Aí, Sim, ele tá preguiçoso, né? Gato é preguiçoso, mas não, então às vezes tá acontecendo. qualquer coisa de diferentão, né? Sim. leva na clínica. Leve na clínica. Bom, gente, eu vou... Pergunta que nos Sim. Pergunta lá. Vocês falaram de castração e cesariana. E tem pessoas que acabam não fazendo um nem outro, dão aquela injeção. Ai, gente. Fala sobre isso. Pois é. Nossa, é um assunto muito sério, né, doutora? Sim. Muito. Isso a gente não recomenda de jeito nenhum essa injeção anti-cio, até porque é muita carga hormonal, né, para cachorrinha, e pode vir outros probleminhas, né, por conta dessa carga hormonal, como piometra, que é a infecção de útero, o Tumor câncer de de mama. mama, né, e daí também o animal pode vir a óbito, né, por conta dessas alterações. Isso aparece muito na clínica, né? Sim. Piometra, né? Nossa, Piometra. gente, muito. Teve Bastantes casos. um caso lá, e nós éramos ali na Virgílio ainda, uma cachorrinha que o rapaz deu injeção, acho que umas 3 vezes. Ela tinha um tumor enorme, muito rápido. enorme na barriguinha, assim. Nessa época eu não ficava tão ali mais Sim. frequente na frente. Eu vi eles conversando, os veterinários, né? Então, nossa, eu não sei que fim deu, mas assim, não cheguei ao final Acompanhar o caso. acompanhar, né? Mas é sério, né? Porque Sim. eu vi o gato, viu? É até proibido, né, É, na verdade. proibido vender, gente, pelo amor de Deus. Não pode vender em nenhuma clínica. Mas o povo consegue comprar. Consegue. É, Deveria é ser ilegal, ilegal, né? Eu acredito que sim, eu não sei É dizer. ilegal. É. Mas é ilegal, né? É ilegal. Sim, já sim. é proibido. Então, qual que é proibido. a sua recomendação, Dr. Thales? De Não jeito compra, nenhum. pelo amor de Deus. Foge. Foge. Nem para gato e nem para Importante. cachorro, né? Sim. Se você não quer que essa cachorra entre no cio, né, é recomendado castrar. Se você Ponto. não tem... ponto. Porque também, para a piometra, um dos protocolos de tratamento é a castração. Né? Só que daí tem todo aquele processo, tentar estabilizar o animal, Isso. porque já pode estar em choque, para daí poder entrar num procedimento cirúrgico e anestésico. A piometra, o que é mesmo? É Você infecção de útero. Infecção comentou? de Infecção útero. de útero. Sim. Mulheres, nós, mulheres, a gente tiver uma infecção de útero, pensa. Imagine a Gente, dor. A dor que Ixi. nós teríamos, E a né? piometra tem os dois tipos, a fechada e a aberta.
A fechada é aquela que o animal não tem nenhuma secreção vaginal, né? E a aberta, às vezes, ela já pode até ter pus saindo pela vagina, Talvez né? seja Então, mais fácil identificar. sim, daí já é mais fácil o diagnóstico, mas também a gente pode... O diagnóstico da piometra é pelo ultrassom. Sim. Né? E aí o sintoma é... Daí tudo vai variar, né? O animal já pode ter dor na barriguinha, fora a secreção, parar de comer, febre, tá apática. Isso quando a doença já está bem avançada. Então, por isso, às vezes, é bom trazer o animal para fazer um exame preventivo, sabe? Preventivo. Para ter essa rotina, saber se o animal está bem. Tem as suas fases, né? Do início até aí. E outra- Até assim, é uma vez por ano, passa por uma consulta, faz um check-up. check-up básico, daí Sim. quando for ficando mais velhinho, faz os Sim. check-ups indicados, né? Sim, tem o check-up, a rotina geriátrica, né? Que tem na clínica também. E castrar, né? completa. Castrar o animal. E Melhor castrar. solução, Se né? você não tem a intenção de colocar seu animalzinho para cruzar, ter uma cria, né? Então castra. Eu acho que Evita eu muito recomendo problemas. sempre. É. Sim. Tem também uma sobre gestação psicológica. Sim. Sim, pseudogestação. Gravidez. Gravidez psicológica. Sim. Nesses casos a gente também recomenda a castração, porque a fêmea ela pode ter bastante leite, né? Também Sim. vai produzindo leite, Sim. causa uma dor, pode ter hipoplasia mamária. Né? Então a gente recomenda a castração. Faz todo o tratamento certinho, né? Mas tem recidivas, Então, né? castração resolve esse problema Sim, também. também. Interessante. Tem os sinais clínicos, né? Os sinais clínicos Sim. para você perceber, né, que você animal tá Sim, sim. apresentando isso é buscar um animalzinho, ela na Procurar verdade ninho, né? procura ninho, ali pega um ursinho e finge que é um filho, então sempre tá prestando Protege algum ursinho, prestando né? atenção no seu animal, né, para poder prevenir já. Sim. Negi, tem mais alguma pergunta? Ok, mandando todas. Vamos, então, Vamos encerrar? vamos. Gente, na próxima, eu tinha até convidado alguns clientes, mas aí surgiu uma lista de Tópicos. uns tópicos que a gente vai dar prioridade, mas a gente vai trazer cliente sim. É só falar lá na clínica, deixar com as meninas, com os veterinários, tá? Então, ó, agradecer, Dr. Thales, por gente você que ter agradece. salvo A gente aqui que nosso agradece. podcast. A doutora Milena, por tirar essas dúvidas todas, né? E mostrar a importância. Espero ter ajudado, gente. É. Eu estou nervosa a primeira vez. Não, gente, eu também, a gente fica gaguejando. Agradecer o Cohen, porque ele não gosta muito de aparecer, mas ele é aparecido. Eu sou da área de marketing, mas eu não gosto de marketing para mim. O chefe. CEO. Mas ele gosta sim. É meio mentirinha. um Não, pouquinho, nada um pouquinho. disso. Agradecer o NG por estar aqui Sim. conosco, né? E agradecer a todos, né? Muito obrigado. Quem não assistiu e quem está assistindo já passa para tirar as informações, dúvidas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, 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 gente. É.